boa tarde a todos. Quem está aqui na sala, quem está aí em casa. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Para quem não viu a primeira aula, seja bem-vindo aí à sua primeira aula aqui do módulo de processador de textos. Eu sou o professor David, vou estar com vocês no decorrer dessa batalha, né, desse módulo aí que a gente vai estar fazendo. Particularmente um módulo que eu gosto muito, que dá para a gente explorar muita coisa legal dentro dele. E só dando uma recapitulada aos que não vieram, deram algum problema porque não pôde vir, faltou. E até mesmo para quem veio e não lembra muito que foi tratado pela gente na aula passada. Nós iniciamos o módulo de processadores de texto. E para começar a vibe desse módulo, a gente já começou a tentar montar um trabalho acadêmico do jeito que vocês achassem que fosse, sem se preocupar muito com regras, fazendo realmente do jeito que possivelmente vocês fariam se fosse um colégio. O professor pediu para fazer um trabalho, tal, vocês vão lá e fizeram. Tem várias temáticas aleatórias, vocês podiam escolher qualquer uma delas, ou fazer uma temática livre, ficar ao critério de vocês. O importante mesmo era tentar treinar a ideia do trabalho acadêmico nessas ferramentas. Então, só recapitulando, ó, vou abrir aqui rapidinho nosso Google Documentos. Pode ser feito, claro, em outras ferramentas, um trabalho acadêmico, não é só obrigado a ser o Google Documentos, mas eu estou adotando nas nossas aulas a ferramenta online, visando aí, né, a ideia de a gente estar cada vez mais inserido nesse mundo tecnológico. Sempre vai haver essa questão de usar ferramentas online. Sem precisar ter que instalar em computador, sem precisar ter que instalar em celular. Claro que em celular, às vezes, tem um aplicativozinho para poder ajudar. Mas, o computador, o Google Documentos, ele não é instalável. Mas vamos lá. Só recapitulando o que a gente começou a tentar tratar na aula passada, e o objetivo é tentar melhorar isso na aula de hoje, aplicando de fato a regra que é para ser aplicada dentro de um trabalho acadêmico. Então, assim, vamos lá. Na aula passada, foi basicamente a estrutura do trabalho. O tema em si podia ser qualquer um que fosse bom para que você pudesse criar o trabalho. Afinal, para ser uma atividade mais divertida, interessante, podia ser qualquer temática. E aí o trabalho, ele era constituído por 3 partes. Na verdade, todo trabalho acadêmico, ele é dividido em 3 partes. Só recapitulando, todo trabalho tem uma parte pretextual, todo trabalho tem uma parte textual e todo trabalho tem uma parte pós-textual. Aí vamos entender o que é cada uma delas. A textual, a pós-textual, a pré-textual, a gente conhece o que são os objetos que fazem parte dela, né? Os tipos. Por exemplo, numa pré-textual, antes de começar um trabalho em si, antes de eu chegar lá e falar do meu assunto, eu preciso ter uma capa, isso é óbvio, faz parte de uma parte pré-textual. Eu preciso ter no meu trabalho o que também chama-se de folha de rosto. Preciso ter um sumário e preciso ter uma introdução. Tudo isso aí é a pretextual, beleza? Tudo isso aí eu preciso ter, né, para tratar do meu trabalho antes de começar em si. A textual, a parte textual em si, ela tem o desenvolvimento. Só uma correção aqui, galera, perdão. Introdução não faz parte da pré, não. Faz parte da textual mesmo. Então, recapitulando. Textual, pré-textual, que vem antes do começo do trabalho. Tem a capa, uma folha de rosto, um sumário. Textual, a introdução do trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho e a conclusão do seu trabalho. Tudo isso aí é textual. E a pós-textual, que é quando acaba o meu trabalho, existe lá um negócio chamado de referências ou bibliografia. Isso aí é o que basicamente tem dentro de um trabalho acadêmico. Essas 3 partes, né? Uma parte pré, uma parte textual e uma parte pós. Beleza? E aí a gente tentou montar esse negócio na prática. Primeiro, tudo começa com a capa. A capa é só uma página, não existe uma capa de 3 páginas, não faz sentido. A capa é uma coisa só, é única, é para identificar o trabalho, para ter o seu nome, para ter o nome do trabalho, para ter lá a data de entrega e só. Ou então do jeito que vocês acham que é. Feito a capa, eu não cobrei folha de rosto, mas normalmente após a capa tem a folha de rosto, que é uma outra parte que traz a natureza do trabalho, qual é o objetivo dele. Uma página só também para ela.
Depois da folha de rosto, vem o que nós conhecemos como sumário, ou então, pode ter outra palavra, que é o índice, que é onde estará todo o mapa de conteúdo do teu trabalho. Seja lá qual seja o trabalho que você fez, você tem lá várias e várias páginas com vários conteúdos, e esses vários conteúdos serão identificados no sumário, informando qual é a respectiva página onde se encontra. É que nem, por exemplo, um livro. Quando você abre um livro, você sabe que tem um sumário nele. Ninguém vai abrir um livro de uma matéria e, tipo, onde é que fica o conteúdo tal dessa matéria? De matemática, lá de português, de química, física. Sempre tem lá um índice, um sumário para identificar onde é que fica a página daquele conteúdo. Beleza? Mesma coisa é a proposta do trabalho acadêmico. Também tem um índice e um sumário. Normalmente, é uma página, mas pode ser que o sumário seja uma coisa muito grande, um livro muito imenso, 300 páginas, 400, 500 páginas, e o sumário chega a ser uma coisa grande também, tipo 2, 3, 4 páginas. Claro, depende do conteúdo. Para o nosso caso em questão, nosso trabalho acadêmico não é uma coisa monstruosa, então uma página só já resolve. Uma página lá para o nosso sumário. Eu propus que no desenvolvimento a gente pudesse trabalhar pelo menos, no mínimo, 6 páginas. No mínimo 6 páginas. Tá bom. Muito obrigado. Por exemplo, se tu for tratar de uma temática que é, sei lá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem muito assunto para trazer. Ou então, uma temática lá de anime, lá, falar do Naruto, falar lá das guerras ninjas, dos Hokages, falar das tribos, dos elementos lá, tem muito assunto. Falar do One Piece também tem muito assunto. Se você quiser falar de uma outra temática à parte, falar de algo que você acha legal, desde que tenha muito assunto, isso vai te ajudar. Porque fazer 6 páginas de uma coisa que não tem muita informação é o Pirata que Estica, né? As aventuras do menino borracha. Então, assim, se for um tema que não tem muito assunto, aí fica difícil realmente criar 6 páginas de conteúdo. Feito essas 6 páginas, viria a conclusão, que é só uma página e só, né? O desfecho do trabalho, aprendemos o que com isso, para o futuro teremos o que com isso, qual é a conclusão geral, né, do que foi aprendido dentro do trabalho. Uma página só também é suficiente, não tem necessidade de tantas páginas, e finaliza com o que nós chamamos de referências. As referências também, normalmente, pode ser mais de uma página, mas no nosso caso, é só uma mesmo, porque a gente não vai fazer um trabalho imensamente grande para poder ter tantas páginas de referência. Depende muito do que vai ser feito, claro. A referência pode ter 2, 3, 4 páginas, mas para o nosso exemplo, para testar como é que é fazer um trabalho acadêmico, a gente vai só precisar de uma mesmo. Beleza? Sem necessidade de fazer um monte de página. Então, a estrutura é essa. Eu pedi que vocês já começassem fazendo na aula passada, tentar se esforçar do jeito que vocês achassem que fosse, sem se preocupar muito com regra, fazendo do jeito que acha. Normalmente, a gente sabe que a capa de um trabalho, a gente fazia assim antigamente. Chegava aqui, colocava lá trabalho, de, sei lá, qual é o conteúdo de história. Colocava lá no tamanho gigante. Logo abaixo, aí vinha... Deixa eu ver, pera. Vinha aqui, ó, o nome da escola. FM, Carlita, Paquetão. Aí o nome do aluno. Só ver se está gravando a aula. Tá. O nome do aluno, Jubileusson Chablisto, da Chablia. Nome do aluno. Aí vem o que mais? Professor, é o Chúbilo da Silva Irineu. Aí vem o que mais? A data do dia. 17/7/2021. Massa? Então, a capa era um negócio assim, feito de qualquer jeito, sem muita preocupação, sabe? Daí que entra o conceito de regras da BNT que a gente vai comentar hoje. Mas aí eu deixei muito aberto, o cara fazendo do jeito que ele achava que era. Às vezes tem um cara que mete logo umas fotos aqui na capa mesmo, né, para deixar ela decorativa. Essa era a ideia de criar um trabalho acadêmico, sem muita regra, né? Do jeito que o cara achasse que fosse, desde que criasse o negócio, fizesse, entregasse. Identificando bem direitinho a escola, o nome do aluno, o professor, e aí dava certo. Hoje,
A ideia é pegar o que vocês fizeram, ou então, caso que não tenha feito, a gente vai ter um modelo para testar e aplicar em prática as correções, né, de um trabalho acadêmico, fazendo ele corretamente, seguindo o que nós conhecemos como regras ABNT. Tá? Mas vamos lá, vamos para o conteúdo da nossa aula para a gente começar a ver o que vai ter. Até então, foi só um resumão do que a gente começou na aula passada. Focar, né, na criação de um trabalho acadêmico, para a gente começar a dar os primeiros passos numa ferramenta de edição de textos. Saber que o editor de texto dá para fazer muitas coisas, trabalhos de colégio, relatórios, trabalhos acadêmicos, dá para fazer revista, jornal, dá para fazer um projeto de um website dentro de um editor de texto, dá para criar alguma arte dentro de um editor de texto. Não são locais ideais, mas dá para se fazer, graças à evolução das ferramentas que estão lá dentro. Hoje, o Google Documentos está um pouco diferente do que talvez fosse uns 2, 3 anos atrás. Muitas ferramentas novas apareceram para ajudar no trabalho da gente, né? No que a gente vai fazer lá dentro. Então, vamos lá. Hoje, na nossa aula, a gente vai basicamente ver os seguintes assuntos. Vamos lá. A ideia do porquê que a gente deve estruturar um documento, o entendimento sobre o que é essas regras ABNT, ver como é que funciona o trabalho com os tópicos dentro do nosso documento Google, entender a funcionalidade do recuo de texto, como que a gente pode criar colunas dentro de um editor de texto, tá? E, claro, atalhos. Tudo tem que ter atalho, né? O atalho facilita muito a vida. Então, dentro de qualquer ferramenta, não só essa que a gente está mexendo, o atalho é vital para o nosso trabalho, para agilizar. Compartilhar informações, tipos de compartilhamento, a ideia de colaboração online. Então, tem uma série de coisas que são interessantes a gente conhecer dentro desse mundo que é online, né? Dentro de ferramentas que trabalham com essa ideia do online. Tá? E, ao final, a gente vai botar em prática o que a gente vai estar vendo hoje. Vamos lá. Galera, abrindo aqui um espaço para questionamentos, hoje eu pergunto a vocês, afinal, por que a gente precisa estruturar uma coisa? Estou lá com trabalho e tal, passei o trabalho para vocês. É importante? Será que é uma coisa obrigatória? Por que eu preciso, de fato, pensar em estruturar? E aí, o que vocês acham? Vocês aqui da sala podem dar suas opiniões, vocês em casa aí podem dar suas sugestividades aí. O que vocês acham do porquê que eu preciso estruturar um trabalho? E aí? Estou aberto aí a ouvir a opinião de vocês. Fiquem à vontade, podem falar, sem medo. Toda resposta é válida, tá bom? E aí, galera? Nem as ideias de vocês estão estruturadas na cabeça, é isso aí mesmo. Vamos lá, vou mostrar aqui uma fotinha só para ajudar. Vocês já chegaram a vestir as calças no lugar da blusa? Sim ou não? Em vez de vestir a blusa da farda, vestir as calças no lugar. Sai com as calças assim, ó. Sai com o braço para cima andando. Com as calças. E a cabeça coberta, né? Tudo tem uma ordem. Até para se vestir tem uma ordem. Por que a gente não pode estruturar um documento, né? Ou então, alguém já viu uma casa, né? O cara foi lá, o pedreiro, o ajudante pedreiro, o mestre de obras, eu fazer a casa lá. Não, vamos primeiro fazer o telhado, que é a parte mais fácil. O telhado vai ficar voando, né? Nem tem como, né? Porque é impossível, né? Não existe nem engenharia civil no mundo que começa a se construir primeiro pelo telhado. Então, tudo tem uma ordem. Então, essa é a ideia da estrutura. Não é como super-homem, não, né? O cara primeiro veste a cueca por cima das calças, né? Quer dizer, veste as calças, pôs a cueca por cima. Tipo, não tem uma ordem no negócio. E é isso que é a grande sacada. O motivo de estruturar é pensar em ordem, é pensar na evolução de um trabalho, é pensar na organização de um trabalho. Porque a ideia da estruturação é importante futuramente para coisas que você vier fazer aqui no curso, na tua escola, futuramente vocês vão estar em faculdade, talvez, para quem quiser seguir faculdade, ou até mesmo na profissão. Estruturar um documento, estruturar uma atividade, um trabalho, é muito importante. Exatamente. Para organizar, ter nexo, essa é a ideia de estruturar um documento, ou qualquer outra coisa que tem que ser estruturada. E aí, tu imagina só, como a gente está falando de estruturar, tu imagina só a gente ter que criar um trabalho de colégio, onde primeiro a gente coloca a conclusão, depois coloca a introdução, depois bota a capa, e lá para o final do trabalho é que resolve falar do assunto do trabalho. Totalmente desorganizado, né? Negócio sem pé, sem cabeça. Então, essa é a grande sacada, o motivo pelo qual eu preciso organizar, estruturar o meu trabalho, o meu documento.
as minhas atividades. Ó, só recapitulando, né? O documento tem toda essa estruturazinha aí, ó. Textual, pré-textual, textual, após-textual. Então, ela tem toda essa organização aí que é importante você ter. Então, antes de eu começar a trazer o assunto em si, a introdução, a conclusão, precisa de uma capa, uma folha de posto, um sumário. Aí sim eu começo a introduzir o assunto do trabalho, depois aprofundo o assunto do desenvolvimento e, por último, eu dou um desfecho na conclusão e trago ao final tudo aquilo que eu pesquisei, que são as referências. O site que eu acessei, o livro que eu pesquisei, tudo que eu precisei para criar um trabalho, eu vou lá e informo dentro das minhas referências. Tem essa estrutura, tá? E aí, gente, para a estrutura estar boa também, é preciso a gente aplicar algumas regras. Hoje eu trago a vocês esse negócio chamado de ABNT. Galera de casa, vocês já ouviram falar de ABNT? Sabe o que é isso? Vocês aqui da sala, essa regra ABNT. Já ouviu falar? Sabe dizer o que significa essa sigla ABNT? Associação das Baleias Nórdicas Transnordestinas. O que é? Não. Amém, Brasil, nacionalidade. Já ouvi falar, mas não faço ideia. Beleza. A sigla, galera, é de Associação Brasileira de Normas e Técnicas. É uma associação cujo foco é normatizar, na verdade. Eles tentam deixar tudo padronizado. A BNT, ela vai envolver um monte de coisa aí. E ela está dentro desse ambiente de padronização de documentos. Tudo precisa ser padronizado, para não ser uma coisa bagunçada. Tu imagine só, pega aqui, por exemplo. Tu imagina aí que a Cauane, ela fez um trabalho do jeito que ela achava que era. Aí o Cauã também fez do jeito que ela achava que era. A Emily também fez do jeito que ela achava que era. Aí foi a Giovana fez também de outro jeito. A Joyce, ela foi diferente. Ela pegou todos os outros que fizeram e misturou um pouco de cada um. E para finalizar, né, a Rosa, ela fez um resumo de tudo que ela viu que os outros fizeram e fez a versão dela. Vejam aí, ó, que cada um fez uma versão diferente de um mesmo trabalho. Cada um uma bagunça diferente, né? Uma marmota diferente. Cada um teve a sua forma de criar aquele mesmo trabalho. Para evitar esse negócio, porque isso aí também é muitas vezes até desorganizado, dificulta até a vida de quem vai estar avaliando uma coisa dessa, fez-se um padrão. Vai ser assim, vai seguir assim, vai ser dessa forma. Essa é a grande sacada da UNT. É ter essa padronização para que tudo possa seguir o mesmo estilo. Para que tenha a mesma beleza, né, no negócio. Então, nada de, vou colocar uma letra tamanho 100, vou colocar textos todos coloridos, vou pintar o fundo, me encher o trabalho de foto, fazer aquela festa, né? Nada disso. Tudo agora dentro de um padrão. Tudo bonitinho, tudo realmente dentro do comportado. E a gente vai ver mais um pouco sobre essas regras na prática de um trabalho. Primeiro, hoje, se você for lá fazer um trabalho, a fonte e o tamanho dessa fonte, né, o tamanho do texto e a fonte que você vai usar no seu texto, é nesse padrão aí, ó. Ou você usa a fonte Times, ou você usa a fonte Arial. Ou você começa aqui no Google Documentos, ó. Deixa eu abrir aqui. Vou dar um zoom. O padrão, ele traz a Arial. Mas você pode... Opa, dei zoom demais, foi mal. Mas você pode trocar de Times, se quiser usar outra fonte que é... Desculpa, trocar de Arial e usar outra fonte que é a Times. Você não é obrigado a usar Arial. Você vai lá e procura qual é a Times aqui. Mas vem a grande questão. Não é para misturar. Vou começar uma parte usando Times, depois eu misturo para Arial. Escolher um padrão, usa do começo ao fim. Não é para misturar, para não ser bagunçado também. Não adianta de nada seguir um padrão e ficar misturando. Então, usou Arial, beleza. O padrão aí está feito. Eu acho que não tem Times aqui dentro do Google Documentos, pelo que eu estou vendo. Só tem Arial mesmo. Então deixa. Tá aqui, ó. Times New Roman. É porque tá com o nome completo. Essa aqui é a Times, ó. A Times tem esse formato, ó, que é uma fonte chamada fonte com serifa. As serifas são esses detalhes a mais aqui na letra, ó. Cada caractere, você pode notar, ó, que ele tem uma escrita com uma espécie de uns traços a mais
na escrita dele. Essa é a Times. Já a Arial, ela é uma fonte sem serifa, ou seja, é uma fonte mais sólida, é mais geométrica, né? Ela é toda mais retangular, ela não tem curvas. Então, essa aqui é uma fonte sem serifa, que é a Arial, e a Times é uma fonte com serifa. Ela tem esses detalhes aqui, ó, em cada caractere, né? Tem esses tracinhos aí. Aí você vai padronizar seu trabalho com uma delas. Nada de misturar, porque vocês viram que elas são diferentes uma da outra. Uma é com serifa, que é a Times, e a outra é sem serifa, que é a Arial. Não pode misturar. Outro ponto também muito importante, que foi citado aqui, ó. Você tem que tratar de um tamanho de fonte 12. Algumas exceções podem ser tamanho 10. Por exemplo, você tem uma imagem no seu trabalho e vai colocar uma legenda. Aí a legenda da imagem ela pode ser tamanho 10. Ou então, você tem o que o pessoal chama de nota de rodapé. Você também pode colocar tamanho 10. Tem uma outra exceção também, mas é particularmente na capa de um trabalho. Às vezes, um tamanho 12 é um pouco pequeno para representar uma capa. Você pode aumentar até para um tamanho 14, para ficar um pouquinho maior, para ficar legal de fazer a capa. Mas nada, ó, por exemplo, usar também 46, como é o caso aqui. E nem sequer essa estrutura, que isso aqui está feio. Inclusive, vamos apagar, que já já a gente vai tratar desse negócio aí. Voltando. Então, entendido fonte, Times ou Arial, tamanho 12 ou 10 para situações de legenda, nota de rodapé, e ainda mais pode ser 14 dentro da capa, do trabalho, da capa. Outro ponto, ó, é o que nós chamamos de margem. Toda folha, né, no documento, se você olhar bem, ela tem a margem do topo, né, a parte superior da folha, ela tem a margem inferior da sua folha e tem a esquerda e a direita, né, as laterais. Então, elas precisam ter essa margem configurada. Conforme a regra ABNT, essas margens elas já são predefinidas nessa regra aí. Ó, na parte superior são 3 centímetros, na parte esquerda são 2 centímetros e na inferior e direita são 2 centímetros. 3 centímetros para a superior, 2 centímetros aqui, ó, para tua, né, para o lado esquerdo, né? Perdão, lado direito. O esquerdo é 3 e a inferior é 2. Como é que a gente aplica isso aqui na prática? Isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente faz antes de começar a fazer um trabalho, que é configurar a margem de um documento. Você vem aqui, ó, no Google Documentos, você vai procurar aqui a opção Arquivo. No arquivo, você tem a opção chamada Configuração da página. Nessa configuração da página, você tem aqui, ó, margens. Superior, 3. Inferior, 2. Esquerda, 3. Direita, 2. Sobre essa questão de ser 3 na superior e 3 na esquerda, galera, é porque normalmente essas duas regiões de margem é onde você coloca arame para o encadernamento. Normalmente se encaderna um livro, alguma coisa que tenha muitas páginas, do lado da esquerda, mas pode também ser utilizado a parte superior. Por isso que normalmente tem esses 3 centímetros aí para poder ter uma zona suficiente para poder ter aquele arame sem cortar o teu texto. Beleza? Por isso que tem 3 na superior e 3 na esquerda. Inferior e direita, não se coloca arame, não se encaderna nessa região. Por isso que tem 2 centímetros apenas. Massa? Deixa eu ver aqui nos comentários. Se você quiser encadernar na direita, é seu critério. O padrão não é encadernar na direita, é na esquerda, tá? Tanto que, normalmente, a gráfica, quando ela vai fazer encadernamento, se você não falar que você quer na direita, se você não falar que você não quer na direita, ele vai encadernar errado. Não, assim, livro asiático não tem nada a ver essa questão do encadernamento. A leitura que é de trás, que é da direita para a esquerda, mas o encadernamento continua sendo na esquerda. Né? Até porque se você pegar o mangá, ele abre do mesmo jeito, como um livro normal. Só que a leitura é um pouco diferente. Mas, enfim, pode ter algumas coisas diferentes, eu não sei. Porque eu também não conheço muito de material asiático. Mas, se você não avisar para a gráfica, ela vai fazer o padrão que é encadernar na esquerda. O encadernamento padrão é esquerda. Mas aí você pode definir, né? Eu quero que seja aqui na direita. Aí você escolhe. Mas vamos lá. Continuando aqui, ó. Espaçamento entre linhas. Outra coisa muito importante para auxiliar na leitura das informações
Esse espaçamento, quando você vai escrever muito texto, ele às vezes fica muito junto, dificulta a tua leitura. E esse nível, né, de 1.5, ele é muito bom para poder auxiliar na leitura. Se for uma citação, uma referência, uma legenda de uma imagem, aí ele já muda para 1. Mas normalmente o padrão é 1.5. Deixa eu só baixar o áudio aqui dessa música. Pronto. Normalmente o padrão é 1.5. Vamos pegar aqui, ó, vamos criar aqui um texto aleatório. Deixa eu pegar aqui alguma informação. História do Naruto, sei lá. Não. História do Jailson Mendes. Pronto. Vou usar ele aqui. Quem já acha Jailson Mendes? Jailson Mendes, mano. Tá. Pai de família. Buguei, cara. Não, cara. Ele é um trabalhador, gosta de trocar peça e tal. Entendi a referência. Tá aqui, ó, o textozinho do nosso querido Jailson Mendes. Deixa eu duplicar aqui o texto. Aí o que acontece? Para as linhas não ficarem muito próximas uma das outras, a gente vai aplicar o que nós falamos de espaçamento entre linhas. Então tem aqui, ó, espaçamento entre linhas, você vai lá e escolhe, ó, padrão 1,5, para ele ficar um pouco mais separado. Em textos muito longos, muita informação textual, se as linhas estiverem muito próximas, isso dificulta a vida do leitor, que às vezes se perde, não sabe em qual linha está e não consegue fazer a leitura. Então, a gente coloca, né, como padrão, né, para facilitar a vida aí do leitor, esse padrão de 1.5, beleza? Que é o padrão definido aí, ó, pela ABNT. Vamos lá, o que mais? Além do espaçamento, ó, tem um recuo de primeira linha, que é o parágrafo. Todo texto tem parágrafo. A gente escreve uma redação, tem parágrafo. Por que não fazer a mesma coisa dentro de um editor de texto? Também tem que ter parágrafo. Para isso, galera, vê o seguinte. Você precisa clicar aqui ao lado do início do parágrafo desse texto, tá? E aí você observa que aqui na parte superior tem uma espécie de uma régua, né? Que tem uma setinha aqui triangular e uma barrinha em cima dela. Essa barrinha em cima dela, ó, tem o nome de recuo da primeira linha. Clica e arrasta, ó, até formar 2, que são 2 centímetros. Vejam que ele só faz na primeira linha, que é justamente a margem do parágrafo, beleza? O resto, ó, segue a mesma vibe, ó, não mudou nada. Ó, aqui tem outro parágrafo, ó, ajuste também, ó. Fez o parágrafo, o resto segue a mesma vibe, a mesma sequência. Ó. Somente a primeira linha que teve esse espaçamento, ó, de 2 centímetros, que é justamente um recuo. Infelizmente, na versão mobile, essa régua aqui, ela não vai estar visual para vocês. Ela é realmente só visual na versão PC. Por isso que eu até falo para quem puder usar em computador, treinar em computador é muito melhor, porque a experiência pelo mobile ela não é muito positiva, não é muito assim agradável para a pessoa que quer fazer algum tipo de atividade nele. Dá para fazer um quebra-galho rápido, mas assim ele não é muito amistoso. Eu particularmente não acho ele muito legal para você que quer aprender um monte de ferramenta que a Google Documents tem, mexendo só no celular. Tem que ter uma experiência também mexendo pelo PC, tá? Eu tentei ver uma possibilidade, nem que seja de marcar um dia na semana para vir na escola, para fazer seus exercícios aqui. É testar no computador mesmo. Voltando. Próximo aí da Benitel, alinhamento justificado. O alinhamento é uma coisa fundamental no texto. A gente tem aqui, ó, 4 tipos de alinhamento. O à esquerda, o centralizado, a direita e o justificado. Regra número 1 de qualquer coisa dentro de um editor de texto. Se eu não selecionar aquilo que eu quero, ele não faz nada. Ó, se eu colocar aqui para centralizar, ele já está mexendo. Peraí, deixa eu fazer aqui diferente. É porque aqui eu já marquei. Ó, se eu colocar aqui o alinhamento, ó, não faz nada com o texto. Ó. Ele só mexe o cursor do meu texto, mas não faz nada. Eu preciso, ó, ou clicar aqui do lado do texto, ou selecionar todo o texto que eu quero que tenha o alinhamento. Aí eu vou lá, ó. A esquerda é o padrão centralizado, né? Ficar ao centro, como o nome já diz, é óbvio. A direita e o justificado, que é o que vai tanto alinhar a direita e a esquerda. Ele vai tentar fazer o texto ficar todo preenchido na folha, ajustando bem direitinho, tanto para a direita como para a esquerda. Então, bem
espaçado. E é esse justamente o padrão usado para alinhar o corpo do texto de um trabalho. É o justificado. Então, você vai lá, todo o conteúdo do trabalho, você vai lá, seleciona e aplica o justificado. Tá bom? Ele fica todo espaçado na folha do teu documento. Para a esquerda e para a direita, bem espaçadinho, bem organizado, aproveitando todo o espaço que tem, né, entre as duas laterais. Né? Então, bem, digamos aqui, ó, bem quadradinho, ó, bem direitinho. Show! Próximo aí, ó. O padrão do papel de um documento é A4. A gente sabe que pode ter outras folhas que podem ser utilizadas, mas para o trabalho de escola, é a folha padrão que a gente conhece. Uma folhazinha tipo essa, né, que eu tenho uma folha de chamada, né, que está amarela aqui por algum motivo, porque está com fundo verde. A folha de chamada é uma folha 4. É o tamanhozinho dela. Está aqui a pauta de chamada. O tamanho da pauta de uma chamada é um tamanho A4, que é o mesmo tamanho de uma folha de um trabalho acadêmico. Beleza? Nada de um tamanho diferente. Para eu saber se de fato está no tamanho A4, eu preciso também conferir aqui, ó, no menu arquivo, na opção chamada, configuração da página também. E aqui eu tenho, ó, o tamanho do papel, ó, A4. Existem vários outros tamanhos que você pode utilizar, mas para o padrão de trabalho acadêmico é A4, certo? A não ser que seja uma coisa muito especial, diferenciada, aí o cara peça para fazer um tamanho diferente. Mas, não sendo isso, é A4. É o padrão de documento, que é para o trabalho também. Já está A4, massa. Vamos para o próximo. Questão de colunas. Nem todo trabalho precisa de colunas. A coluna, gente, ela é mais algo para jornal, revista, artigo científico, que no caso usa até 2 colunas. Mas para um trabalho acadêmico, raramente você vai ter que ter necessidade de criar colunas. Mas suponhamos que eu queira criar coluna no meu trabalho. Dá para fazer, isso é muito fácil. Vou mostrar aqui para vocês rapidão. Vou gerar aqui mais texto, né, para a gente ter aqui o que fazer. Deixa eu copiar mais isso aqui. Pronto. Minha página aqui está toda preenchida com texto. Eu vou só dar aqui uma organizada nesse texto, que está meio errado. Vou colocar aqui, ó, o alinhamento, o espaçamento 1.5. Colocar aqui também a fonte 12. Pronto. Massa. Como é que funciona a questão de inserir coluna? Você tem aqui o menu chamado inserir. E aí no menu inserir, deveria ter a opção coluna. Opa, cadê? Estou cego. Se alguém tiver enxergado aí, me diga. Que eu estou cego. Aí, coluna, coluna, coluna. Quebra. Cadê a coluna, jovem? Perdão, aí tiraram do inserir e colocaram em formatar, mas beleza, né? Tá aqui colunas, ó. Menu formatar, colunas. Você tem, ó, tem coluna única, coluna dividida em 2 e coluna dividida em 3. Para a coluna funcionar, seleciona um texto que você quer que tenha coluna. Eu vou selecionar esse texto aqui. Vou lá na opção, né, do menu formatar, escolher colunas. Eu vou escolher essa aqui, ó, 2. O seu texto, ó, já fica dividido, né, em 2 lados aí, ó. Isso aqui normalmente é um padrão utilizado muito em artigo científico. Normalmente são 8 páginas que o cara faz, e aí dessas 8 páginas o cara pode fazer em colunas. Em trabalho acadêmico, raramente o cara precisa fazer isso. Sinceramente, eu nunca precisei de um trabalho acadêmico ter que criar colunas. A não ser que o professor peça que você trabalhe em colunas. Mas, não sendo isso, faz o padrão mesmo, como está aqui, ó. Uma coluna mesmo, só uma. Mas, se ele pedir até 2 para um trabalho, um artigo científico, está suficiente. Porque a partir de 3 colunas, já fica algo diferente. Fica muito dividido, já teria que ser uma folha maior, e esse negócio de folha maior já é cara de jornal, que é um papel diferente, é um papel bem maior do que o papel A4. Então, tem que ter muito espaço na folha aqui para poder você fracionar todo o seu texto em colunas. Beleza? Mas só recapitulando, para fazer coluna é só em formatar colunas. Você tem aqui. Lembrando que tem que selecionar o texto que você quer para poder aplicar essa formatação aí de coluna. Tá? Então, basicamente, essas são algumas regrinhas que a gente vai tentar aplicar em prática em um trabalho acadêmico. Claro que pode ter mais outras regras, isso varia também de algumas instituições,
algumas realmente passa o pano, né, para algumas regras, tipo assim, ah, isso aqui não precisa não, só essas aqui tá suficiente. Outras são muito exigentes, pedem realmente de cabo a rabo todas as regras fundamentais para o trabalho. Mas no nosso caso aqui, essas aqui já é suficiente para a gente estar treinando, tá? Já é realmente algo que já vai fazer a gente mexer um pouquinho no nosso editor de texto. Né? Aplicar a fonte, o tamanho, configurar a margem, configurar espaçamento entre linhas, aplicar recuo de 2 centímetros, né, para fazer o parágrafo, alinhar, né, como justificado, definir o papel como A4. E esse número de colunas, vamos manter o padrão 1, mas, se for o caso, em algum momento, a gente pode usar até o 2, para não ficar algo assim muito estranho, né? Um monte de texto cortado, né, fracionado, então até 2 está suficiente. Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui, ó. Vamos para a parte da criação de uma capa. Seguindo na vibe da regra, uma capa de trabalho tem que ter o nome da instituição de ensino, o nome da escola, o nome da pessoa que fez o trabalho, ou das pessoas que são integrantes de um grupo que fez o trabalho, o título e subtítulo do trabalho. Lembrando que o subtítulo nem todo trabalho tem. Pode ser algo que nem tenha, é opcional. Se tiver, você coloca. Se não tiver, não é obrigado a ter. Localidade, o ano da entrega, ou a data da entrega, são elementos que tem que estar dentro de uma capa de um trabalho acadêmico. Como é que seria essa capa? Vamos começar aqui. Já não é mais tamanho 25, vamos botar aqui 14, né? A gente pode fazer até 14 aqui na capa para ficar com mais destaque. 14. A primeira informação que a gente viu lá era o nome da instituição de ensino. Então aqui, ó, vou escrever o nome da minha escola. Opa. Espera aí, jovem. Esse editor de texto aqui tá louco. Pronto. 14. Aí o nome da escola, ó, CEDASP. Pode colocar em caixa alta mesmo. Professional School. Vou colocar aqui centralizado. Logo abaixo, o nome da escola, vem o nome do aluno. Deixa eu ver aqui um aluno aqui que fez o trabalho, só para a gente usar aqui como exemplo. Pronto. Rosa Maria Silva Oliveira. Vou usar o seu nome, já que você colocou completo. Ixi, o nome ficou grandão. Rosa Maria Silva Oliveira. Tem que ajeitar. Pode não. 14. Mais ou menos lá para o meio do trabalho, a gente vai colocar o título. Meu Deus, aqui quando é 8 é 80, né? Eu dou um pouquinho de zoom, aumenta assim, diminui infinitamente. Ó, é o trabalho da Rosa, ok? Ela vai falar sobre como conquistar o Betim considerado das áreas. 14. Conquistar. Beleza? Não tem subtítulo. Então, vou agora me direcionar até o final, mais ou menos, da página. Mais ou menos por aqui. E vou colocar lá a localidade. Fortaleza, Ceará. E o ano da entrega, né? 2021. Show? Então, é isso a ideia do trabalho acadêmico. Você pode fazer mais o quê? Pode colocar aqui, ó, o nome do trabalho em negrito. Tá? Para dar uma realçada. Tem gente que pode fazer mais o quê? Né? Você pode, sei lá, vir aqui no menu inserir. Eu nem sei se vai ter a logo, mas vou tentar procurar se tem. Menu inserir, imagem, pesquisa na web. Vamos ver se a gente acha o logo do CEDASP. CEDASP. Logo. Tem não. Vou procurar aqui na internet. CEDASP, logo. Vou pegar uma aqui, ó. Pode ser essa mesmo. Clica no botão direito, copiar a imagem. Está, é branca, não vai dar certo não. Vou copiar essa aqui. Clica no botão direito, ó, copiar a imagem. Cadê? E aqui eu vou dar um Ctrl V. Vou botar mais para cá.
Fica muito bagunçado. Vou mostrar uma coisa aqui que ainda não é para mostrar, mas vou mostrar. Ó. Se eu der um clique duplo aqui no topo, ele habilita um negócio chamado cabeçalho. Aí eu posso colocar uma imagem no cabeçalho da minha página. E tá lá, né, o logozinho da escola. Que posso colocar na posição que eu achar que fica mais conveniente. Ou na esquerda ou no centro. Pronto, assim, no máximo mesmo, isso aí já está suficiente. Não precisa de mais nada, nada mais, nada menos. Já está mais do que suficiente mesmo. Beleza? Então, nome da instituição de ensino, o nome do aluno, o título do trabalho, não tem subtítulo, localidade e ano de entrega. Tá? Essa é a capa, é só isso aí mesmo. Beleza? Deixa eu colocar aqui o nome Rosa, normal. Rosa Maria da Silva. Esqueci o resto. Pronto. Capa feita, ó. Capa tá feita. Vamos pro próximo. Você pode colocar informações em negrito, como eu falei, né? Como eu dei aqui destaque, ó, no nome do trabalho. É o título dele. Coloquei aqui em negrito. Para dar um negócio que nós chamamos de ênfase. Dá um realce, destaca ali no título do trabalho. Tá? Outro pontinho, essa questão do tamanho da fonte. Eu falei que pode ficar a escolha, mas é até 14, né? Para dar um pouquinho mais de tamanho. Para dar assim, uma realçada no tamanho da capa. Não é para ser mais do que 14. 14 já está suficiente. Beleza? Seguinte. O próximo aí, depois da capa de um trabalho acadêmico, é o que nós chamamos de folha de rosto. Que é onde a gente vai estar colocando a natureza do trabalho. Uma folha de rosto também vai ter o nome das pessoas que fizeram o trabalho, o título do trabalho e subtítulo, se tiver, a natureza do teu trabalho. O trabalho está sendo feito para poder passar no módulo. O trabalho está sendo feito para ganhar nota. Trabalho com o objetivo de obter a conclusão do curso. Então, assim, tem a natureza do trabalho. Informa também quem é a pessoa que está te orientando no trabalho, né, o professor orientador, localidade e ano da entrega. É bem semelhante com a estrutura da capa, né, porque tem o nome, tem o título do trabalho, tem a localidade e o ano de entrega. O que vai diferenciar é porque tem natureza e nome de orientador. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Uma nova página para isso, tá? Inclusive, eu não quero usar esse negócio aqui, vou tirar. A nova página para isso vai ter o quê? Começa com o nome dos autores, ó, já vai para o tamanho 12 mesmo, tá? O nome dos autores, ou do autor, né? Rosa Maria da Silva. Mais para baixo. Calma. Mais para baixo aqui, ó, indo mais ou menos quase no meio da página, vai colocar o título do trabalho dela, que é Como Conquistar o Betinho Considerado das Áreas. Como conquistar o Betinho Considerado das Áreas. 3. Aí agora eu vou escrever um negócio chamado Natureza do Trabalho. Aí eu vou escrever assim, ó. Trabalho desenvolvido na escola CEDASP Professional School com o objetivo de obtenção da primeira nota do módulo de processadores de textos, vírgula, turma de 1430. Aí logo abaixo, professor, orientador, Teixeira, Azim. Beleza? Aí o que a gente faz? Deixa eu botar 12 aqui, o tamanho. No teclado existe uma teclazinha especial chamada Tab. Pode ser que no de vocês tenha uma setinha que vai e volta, né? Uma setinha de ida e volta. Só mostrando aqui, ó, a tecla Tab. Essa bendita teclinha aqui do nosso equipamento. Eu posso estar com o nome Tab, eu posso ter essa setinha que vai e volta. A gente vai pressionar essa tecla umas 6 vezes para ele poder dar um espaçamento nesse texto aqui, ó.
Vou apertar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu tirar uma aqui, como é que fica? Então, vou deixar 6 mesmo. Vou diminuir aqui mais um pouquinho. Aqui tem uma restrição que pode ser até tamanho 11. Só nessa parte aqui da natureza, tá? Professor orientador, vou colocar aqui negrito. E aí, ó, lá no finalzinho agora, ó, vai ter o quê? Localidade, né? Fortaleza, Ceará. O ano da entrega, 2021. Vou só ajustar isso aqui. Opa! Pronto. Essa aqui é a folha de rosto. Nome da pessoa que fez o trabalho, título do trabalho, natureza seguida do nome do orientador, localidade e ano da entrega. Mas essa aqui é a folha de rosto. Foi feito. Seguindo em frente, vem o que nós chamamos agora de sumário. Sumário. Só que aí não tem como a gente saber quais são as páginas do sumário, até porque a gente ainda não criou o conteúdo. Então, o sumário só fica criado o espaço dele, né? Fica pendente por enquanto. Vamos seguindo aqui em frente. Então, galera, basicamente é isso, ó. Capa, folha de rosto, tudo tem uma regrinha, né, para criar. Não é uma coisa assim aleatória, é uma coisa realmente bem organizada para ser algo bem bonito para se entregar no final, né? Seguindo um padrão da ABNT. Vamos lá. Vamos estruturar agora um pouquinho dos nossos tópicos. Como a gente agora vai tratar da parte do desenvolvimento, é bom ter os tópicos bem estruturados. Ó, como é que funciona isso? Vamos supor... Vou criar aqui uma página nova. Aqui vai ter um título chamado Introdução. Aí na outra página vai ter aqui um negócio chamado... E o tema é como conquistar o Betim considerado das áreas, né? Vamos pensar aqui em alguma coisa. Fazendo um RA do Cremoso. Reconhecimento da área, né? O RA. Fazendo um RA do Cremoso. O que mais? Vou criar outro tópico aqui chamado Como chamar o cheiroso para sair. Tudo isso aqui são tópicos que eu vou tratar no trabalho. Deixa eu ver o que mais. Como contar piadas de parecer ser descolado. Então, vamos lá. Ó, tem alguns tópicos aqui no meu trabalho, e aí eu preciso estruturar esses tópicos aí. Né? Tem a introdução, tem aqui esse tópico de RA, esse tópico aqui de ó, chamar para sair, e esse aqui de contar piada. Beleza. Dentro do nosso Google Documentos, tem como a gente definir esses textos, né, esses títulos aqui, né, formatar eles a fim de que facilite, né, na nossa localização, né, porque aqui do lado, ó, tem uma coisa que nós chamamos de estrutura de tópicos. Isso aqui dá para ver melhor pela versão do computador. Certamente pelo celular vai ser um pouquinho mais difícil ver isso, acho que talvez nem tenha. Mas vamos lá, como é que faz essa estrutura de tópico na prática? Eu preciso selecionar aqui o meu conteúdo, e aqui tem, ó, esse texto aqui de introdução é para ser caracterizado como um título. Só que ele está entendendo aqui como se fosse um texto normal. Eu não quero que seja um texto normal, eu quero que seja um título. Ó, marcar aqui título. Quando eu vier aqui, ó, na estrutura de tópicos, eu posso navegar para esse título agora, porque tem a informação dele. Deixa eu só diminuir o zoom. Ó, vou tirar isso aqui, porque tem nada a ver colocar o título lá na capa. A capa não é para ter título, não. Ó, quando eu tiver aqui, por exemplo, estou aqui na capa, ó, não tem nada de título, não é para ter, faz sentido. Introdução é para ter título, sim, ó, isso aqui é o título. Fazer um RA do Cremoso, isso aqui, ó, tá, tem que ser um título também. Como chamar o cheiroso para sair, também é um título. Veja aqui, ó, que ele vai adicionando, né, os tópicos aqui, ó.
que isso facilita na tua navegação, por exemplo, ó. Se eu clicar aqui, ó, já navega. Aqui também, ó, vou criar um título. Então, isso aqui, ó, é uma facilidade que tem dentro do Google Documentos para quem mexe na versão PC. Você selecionar um texto, definir ele como título e conseguir navegar entre esses tópicos aí. Facilita muito o teu trabalho, né? O teu, sei lá, tá fazendo aí dentro, está construindo alguma coisa, fazendo alguma atividade de escola. Isso vai facilitar muito na tua navegação dentro do teu texto, para poder localizar rapidamente aquilo que você procura. Eu posso até dizer que isso aqui é como se fosse uma espécie de um sumário também. Só não me diz qual é a página, né? Mas se eu clicar aqui, ó, já me leva para ela. Funciona, parece uma espécie de sumário. Tenho aqui o conteúdo, ó, clicou, tudo para aquele conteúdo, certo? Então, basicamente, essa é a grande sacada da estruturação de tópicos. Eu tenho que estar selecionando meus textos e formatar os meus textos como título. Porque aí, ó, ele consegue reconhecer, ó, como um exemplo aqui, ó, dessa imagem, ele consegue reconhecer, ó, várias coisas como título. Para isso, eu preciso estar formatando aquele texto como título. Na versão aí, ó, do PC, você consegue ver isso aí facinho, né? Porque fica aí praticamente na tua frente, ó. Tá mexendo aqui, selecionou o texto, tem aqui, ó, a caixinha de estilos, para tu escolher qual é o estilo que ele vai adotar. No celular, ele é um pouquinho escondido, mas tem como a gente aplicar esse estilo aí. Deixa eu ver aqui um negócio rapidão, só para vocês do celular verem. Deixa eu ver aqui se esse computador aqui tem algum aplicativo chamado Ndesk. Se tiver, eu baixo agora, só para vocês verem aqui um negócio. Para vocês também terem a ciência, quem está em casa, mexendo no celular, que também tem algumas funcionalidades, ela pode ter até algumas limitações, mas existe também, sim, algumas funcionalidades que eu estou falando aqui que também tem no celular. Mas, claro, muito pouca, né? A maioria das que eu estou mostrando aqui vai ter na versão do computador. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, que essa do tópico, ela existe. Tem como a gente pegar um texto e adicionar ela como título. Deixa eu abrir aqui o programa, rapidinho. 178, 179, 360. Essa é a tela do meu celular. Deixa eu abrir aqui, ó, o Google Documentos nele. Vou abrir um texto aqui qualquer, só para a gente testar. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir um do zero. Vou criar um novo documento. Escrever aqui um texto, né? Jailson Mendes. E aqui, ó, vou selecionar o texto. Se você olhar bem, ó, tem um A com as barrinhas do lado dele, ó. Vai apertar aqui nessas barras. Aí tem aqui, ó, texto, estilo de texto. Aí você tem como escolher também, ó, título 1. Show? Só não vai ter aquilo lá do computador, né, que eu mostrei aqui, que é essa navegação aqui, tá? Infelizmente, aqui pelo celular não tem. Tem essa limitação, mas pela questão de você conseguir definir um estilo, né, um estilo de tópico para o seu texto, ele também tem. Tem como você configurar isso, ó, título 2, título 3, tem como você informar essa coisa aí para ele. Só não vai ter aquela navegação como tem aqui no computador, infelizmente. São uma das limitações que tem na versão do smartphone. Tá? Vamos lá, seguindo em frente aqui. O recuo de texto, ó, existem vários, né, existem 3 tipos de recuo do texto. O de primeira linha, que foi o que a gente fez aqui no nosso trabalho acadêmico, ele é apenas um exemplo do que dá para fazer. Existe esse recuo, né, usando essa régua, mexendo para a esquerda, existe o de primeira linha, que a gente já viu, existe o recuo aqui à direita. Isso também só é possível ver pelo computador. Porque você, pelo computador, você consegue ver a régua. A régua está aqui, ó, né, tá aqui na parte superior. Você tem esses objetos aqui, ó, recuo à esquerda, recuo de primeira linha. Aqui na outra lateral, você consegue ver aqui, ó, o recuo à direita. Então, isso aqui você consegue mexer, ó, e ajustar. Ó. Conforme você vai mexendo aqui, você cria um novo alinhamento, né, uma nova margem do seu texto aqui, ó. Só que aí eu não aconselho muito mexer nele quando você está trabalhando com alguma coisa que está seguindo
o padrão ABNT, até porque já foi todo pré-configurado. A não ser que seja algo livre, eu quero fazer algo diferente. Não é um trabalho, não é nada que vai seguir a ABNT. Eu vou fazer uma placa aqui, né? Escrever aqui um texto bem grandão numa placa e fazer aqui dentro do meu documento. Aí eu posso realmente mexer nas margens, né? Nesses recursos aqui que nós temos. E aí você pode fazer. Mas não sendo isso, eu acredito que não seja tão necessário estar mexendo aí, não. É até desnecessário. Mas existe. Para quem for mexer na versão do PC e se perguntar para que serve essas alavancas aqui, né? Essas setinhas aqui que nós temos, ela serve justamente para mexer no recuo do teu texto. Tanto na parte da esquerda, na parte da direita, como na primeira linha. Então, ela serve, tem essa funcionalidade aí. Tá? E tem esses dois botões aqui também, ó, que serve também para afastar, né, o recuo, né, aumenta, e também como diminuir. Que é justamente, ó, esses dois botões aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. São esses dois botõezinhos, ó, que nós temos, né, o que diminui e o que aumenta o recuo. Se você clicar do lado de um texto, pressionar, né, nesses botões, né, ele tem um comportamento aí que vocês estão vendo. Né, ele vai estar aumentando o recuo e vai estar diminuindo esse recuo. Beleza? Tem essa funcionalidade aí também. Uma coisa interessante, né? Sempre dar uma olhadinha nos recursos que tem, dar aquela curiosidade, testar, ver o que ele faz, para ir tentando ver qual é a função de cada um. Inclusive, né, você colocando a seta do mouse em cima, ele dá mais ou menos um parecer do que é. Né? Você consegue ter uma noção. Isso, claro, pela versão do computador. Versão mobile, ela é até mais reduzida também. Isso aí você, com certeza, não tem negócio de seta de mouse, né? É só o toque do dedo na tela. Não tem como você ver essa informação como está aparecendo aí agora. Tá? Limitações que tem na versão do dispositivo. Vamos lá, para frente. Coluna a gente já falou, tá? É muito fácil você fazer uso de colunas, mas, como eu falei, depende muito daquilo que você está fazendo. Se for um artigo científico, é legal fazer colunas. Se não for um artigo científico, não for uma revista, não for um jornal, adota o padrão mesmo, não precisa separar o conteúdo em colunas, deixa só uma mesmo, padrão. Normalmente, trabalho acadêmico é uma só, é um padrão. Mas pode-se ter um acordo, o cara pedir fazer em colunas. Aí vem muito ao critério do professor. Impressionante. Exatamente. Outro pontinho, ó, é atalho. Tudo tem que ter atalho. Eu acredito que o atalho veio muito para facilitar a tua vida. Porque você vai ter que fazer um monte de coisa, né, dentro de um programa, seja ele qual seja. Pode ser até um Photoshop da vida, um CorelDRAW, até dentro de um jogo também, né? O cara também tem que manjar de comando. E aí, macho, o negócio dos atalhos, né? Esses comandos de atalhos, serve justamente para ajudar na tua vida, agilizar o processo, né, do teu trabalho. Por exemplo, eu estou aqui, eu quero colocar esse texto de introdução, quero fazer ele ficar negrito. Aí eu não sei onde é que está o botão do negrito, eu vou ter que procurar. Opa, achei, está aqui, essa letra B aqui. Quando eu coloco a seta em cima, ó, tem um atalho, ó, Ctrl B. Em vez de eu perder tempo, né, de ter que procurar o botão, lá no teclado mesmo, ó, já resolvo. Aplico e desaplico o comando de negrito. Ou qualquer outro, né, ó, o itálico, que é um Ctrl I da vida. O sublinhado, ó, também tem o seu comando, Ctrl U. Né, coloca essa linha logo abaixo. Lembrando que esses comandos de atalho eles podem variar de ferramenta para ferramenta. Um exemplo prático disso é até o próprio Word. Dentro do Word, o negrito, o itálico, o sublinhado, os atalhos são diferentes. A gente viu aí, ó, que para aplicar negrito no Google Documentos, eu tive que apertar o Ctrl B. Já aqui dentro do Word, para aplicar negrito, ó, o atalho é o Ctrl N. O que acontece se eu colocar Ctrl B aqui dentro do Word? Vai ter um comportamento diferente. Deixa eu aumentar aqui a fonte para a gente testar. Escrever aqui o nome. Se eu for aqui selecionar e dar um Ctrl B, achando que é a mesma coisa no Google Documentos, ele vai achar que eu quero salvar o meu arquivo. O Ctrl B dentro do Word é um outro atalho para salvar. O que dá o negrito é o Ctrl N. O Ctrl U, que era o comando lá de sublinhado, né, que tinha lá dentro do Google Documentos, aqui no Word é um comando para localizar e substituir. É uma coisa totalmente diferente. O sublinhado aqui, ó, é o Ctrl S. Se eu apertar Ctrl S aqui no Google Documentos,
ele vai achar que eu quero salvar a página do navegador. Ou então não faz nada, né? Como está sendo agora. Mas normalmente o Ctrl S, em alguns programas, em algumas ferramentas, é para salvar. E aqui no nosso editor de texto, ele não fez nada. Mas aqui no Word, ele é para sublinhar. Tá? Então, cada ferramenta tem seus comandos. E a gente precisa conhecer um pouco deles, tentar praticar um pouco deles para agilizar o seu trabalho. Aqui é um exemplo do Word. Como a gente vai ficar muito tempo aqui mexendo no Google Documentos, você vai ter que estar dando uma olhadinha. Ó. Ali à esquerda tem atalho, ó, Ctrl Shift L. Centralizar tem um atalho, Ctrl Shift E. Então, tudo isso aí tem alguma coisa para você testar. Exatamente. No Word faz mais sentido. Mas, vamos lá, vamos tentar entender. Por que é Ctrl B e não Ctrl N aqui no Google Documentos? O B, gente, vem da palavra em inglês chamada bold, que é negrito. O U, por que é Ctrl U, né? O U vem da palavra, se não me engano, é underscore, coisa assim. O pessoal chama de underline, né? Que é sublinhado. Por isso que o atalho é Ctrl B, é Ctrl U, porque ele pega justamente a primeira palavra, né, a primeira letra, na verdade, daquela palavra em inglês. A palavra em inglês bold, que é negrita, ele pegou o Bzinho para fazer o atalho Ctrl B. A palavra underscore, que é o sublinhado, ele pegou a letra U para fazer o atalho Ctrl U. Tá? Só uma curiosidade. Já no Word, o negócio já é mais bonitinho, né? Que o Ctrl N é de negrito, direto, né? De N de negrito, e o S de sublinhado. Já é bem direto ao ponto, né? É mais, digamos assim, mais cômodo, né, para a pessoa. Mas, enfim, vamos lá. Os atalhos são importantes, tá, gente? Então, quanto mais atalhos vocês souberem, melhor. Torna tudo mais rápido, facilita demais a sua vida, não precisa estar tendo que procurar coisas, já agiliza muito o teu trabalho, tá certo? Inclusive, se você quiser ainda conhecer novos atalhos que você não conhece dentro da ferramenta, o próprio Google Documentos ele te traz uma espécie de mapa de atalhos. Aqui próprio, no próprio programa, você vem aqui na opção, menu ajuda, e tem lá, atalhos no teclado. E aí você tem como se fosse uma espécie de uma biblioteca de comandos. Para formatação de texto, aí tem isso aqui tudinho. Para formatar parágrafo, tem toda essa galera. Se eu quiser mexer alguma coisa com menu, tem aqui, ó, menu arquivo, eu acesso com esse comando. Menu ajuda, eu acesso com esse comando. Se eu quiser alguma coisa de comentários, ele traz aí alguns comandos de comentários. Com objetos, ele traz aí objetos. Edição, ó, traz aí como coloca link, como localiza. Então, assim, ó, tem vários comandos, né? Bem legal você conhecer que tem essa quantidade aí de comandos, que muitas vezes nem aparece aí na nossa frente aqui, né? Na nossa barra de ferramentas. Não tem tudo aqui, tá? Você tem que caçar pelos menus até encontrar aquilo que você precisa. Mas conhecendo já o atalho vai facilitar mais a tua vida, porque você não vai precisar ter que procurar por alguma coisa, sendo que você já conhece aquele comando, certo? Basicamente tem essa ideia aí. Vamos lá, indo para frente. Opa. E... o que mais que a gente tem? Compartilhamento de informação aqui nesse tipo de ferramenta online. Por ser online, se torna muito rápido e fácil. Você já tem um botãozão grandão aqui, ó, azul, que você pode compartilhar aquilo com as pessoas. O compartilhamento aqui é muito fácil de fazer. Basta que você saiba qual é o e-mail ou que você possa copiar o link e mandar para qualquer local. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser até mesmo dentro de uma mídia social que aceita links, né? Que não é o caso do Instagram, que não aceita link. Não reconhece o link como link. Ele pensa que é texto também. Mas o Facebook, quem usa Facebook, ele aceita links. Não sei se o TikTok aceita, mas acho que também não. Mas, enfim, dá para compartilhar links aí rapidamente. E aí vem a grande questão, galera. Não é só colocar aqui a galera, né, a pessoa que você quer que tenha a permissão e pronto. Ah, vou adicionar esse cara aqui. Ó, do lado tem aqui as permissões que eu tenho que dar para ele. Esse cara aqui,
tem que ter um controle. Ele não pode ser o editor, né? Digamos que ele é um cara que só vai precisar ver o que tem lá. Então, eu defino ele como leitor. Ou então, é um cara que vai dar comentários, sugestão de melhorias. Ele é o comentarista. Então, muito cuidado sobre a permissão que você vai estar passando para as pessoas a qual você está compartilhando um arquivo. O editor, ele faz tudo. Ele mexe no conteúdo do arquivo, ele pode até apagar o arquivo, se for o caso, o que não é muito legal. Então, muito cuidado com aquilo que você compartilha com as pessoas, preste muita atenção no tipo de compartilhamento que você está fazendo. Se você define uma pessoa como leitor, se você define como comentarista ou como editor. Mais perigoso aqui, se você não souber para quem está passando, é o editor. Porque, como eu falei, tem um poder total sobre o teu arquivo. Ele é o que pode fazer alterações, é o que pode até, inclusive, se for o caso, apagar o arquivo. Como já aconteceu comigo. Não prestei atenção, dei permissão de editor para uma pessoa, a pessoa apagou o arquivo. E eu fiquei sem o arquivo. Digamos que eu vou colocar, ó, vou pegar aqui o e-mail de outra pessoa aqui. Vou colocar esse cara aqui, ó, como leitor. Vou enviar essa permissão aqui para ele. Vou acessar aqui a minha outra conta, né, para ver. Uma pessoa que tem permissão de leitor, o que acontece com ela? Deixa eu carregar aí. Ela não tem, ó. Eu tento digitar, clicar aqui, ó, para digitar em alguma coisa, ó. Eu não tenho permissão para fazer nenhum tipo de alteração. O leitor, literalmente, só vê. Ele só visualiza o que tem aqui dentro, ó. Ah, eu quero editar, preciso pedir permissão de acesso. E aí cabe ao editor, o dono do arquivo, liberar ou não. Se você não tem o que fazer, né, não precisa fazer nenhum tipo de edição, o cara não vai liberar. Esse é quando tem um perfil de editor. Perdão, de leitor, que só visualiza, tá? Aí, digamos agora que eu mudei, né, a permissão do cara, ele não é mais um leitor. Eu mudei aqui, ó, a permissão dele para ser um comentarista. Eu vou salvar aqui. Ele vai ser agora um comentarista, né? Vou atualizar aqui a página. Como é que é a funcionalidade de um comentarista, né? Como é que é o comportamento? Vou mostrar aqui para vocês. O comentarista, aparentemente, parece que ele pode alterar as coisas. Ó, você consegue, por exemplo, ó, já digitar, bora, carrega. Você já consegue digitar aqui alguma coisinha, né, fazer aqui algumas modificações. Só que veja bem, essas modificações, vocês estão vendo que tem uma espécie de uma linha verde em cima e embaixo. São informações, na verdade, isso aqui é o que demonstra que aquilo que ele está fazendo é algo que ainda tem que ser aprovado. Tanto que quando eu for acessar o documento original, né, o dono do documento, ó, vai ver aqui que está em rosa, está, né, em outra corzinha, e ele tem que aprovar se ele quer ou não, está aqui do lado, ó, tem que aprovar se ele quer ou não essa alteração. Não é obrigado. Ele pode recusar se ele quiser. Ó, ele recusa, ó, e volta ao que era. O comentarista, ele tem poder de sugerir melhorias. Ele não modifica diretamente. Ele apenas sugere coisas. E essas coisas, né, no caso, devem ser aceitas pelo leitor. No caso, pelo dono do arquivo, perdão. Pelo dono do arquivo. Se ele aceitar, né, se ele der aqui o confirmar, aí essa questão aqui que foi escrita, ela fica agora como se fosse parte do arquivo. Então, novamente, né, o comentarista ele sugere alguma coisa para dentro do documento, que deve ser aceita pelo cara que é dono do documento, que é o nosso querido editor. Tá? Então, se o editor vier aqui confirmar, essa sugestão que ele deu, ela vai fazer agora parte do documento. Se não, essa sugestão ela vai ser excluída, descartada. Tá? Então, gente, essa conversa é mesmo só para vocês verem que a gente tem que ter cuidado nessa questão de compartilhar alguma coisa. É uma coisa que pode ser muito importante sua, você dá permissão a algo para uma pessoa que pode simplesmente apagar teu conteúdo. Então, tem que ter cuidado quanto a isso. Essa é uma forma de você compartilhar e definir o que cada pessoa vai fazer. Né? Qual é a função de cada pessoa. Tem uma outra forma de compartilhar, que é você copiando o link. Quando esse link está restrito, somente aquelas pessoas que eu já compartilhei por e-mail têm acesso. Qualquer outra não tem mais. Porém, se eu marcar aqui, ó, qualquer pessoa com link, e
eu copiar esse link aqui, ó, qualquer um que tiver acesso a ele vai conseguir visualizar. E aí vem de novo a mesma questão. Tem 3 permissões aqui, ó. Leitor, comentarista e editor. Se você vai compartilhar o link com qualquer pessoa, tem que ter cuidado qual vai ser a permissão daquela pessoa sobre aquele link. Se ela vai só ver, se ela vai comentar, se ela vai editar. Então, você tem que ter cuidado para não fazer coisa errada e a pessoa vai acabar danificando lá, avacalhando o trabalho. Certinho? Então, essa é a grande facilidade do compartilhamento dentro de uma ferramenta online. Né? Existe a facilidade de compartilhar, mas, ao mesmo tempo, tem que ter o cuidado com quem você está compartilhando. Como que você vai compartilhar esse negócio? Show de bola. Vamos seguir aqui em frente, tá? Então, só recapitulando, é muito rápido, é muito prático, né, a gente compartilhar esse negócio. Inclusive, tem várias ferramentas que a gente consegue estar compartilhando. O Google Drive é um exemplo de uma ferramenta de compartilhamento. O OneDrive é outro exemplo de ferramenta de compartilhamento. Dropbox, Mega. Inclusive, né, até para curiosidade, alguém sabe quantos mega, na verdade, quantos giga a Google dá para a gente? 15? Muito bom. E o OneDrive, vocês sabem? 2, 3, 5, 10. 5, muito bem. O 2 é o Dropbox. O Dropbox só dá 2. O Dropbox é uma tristeza. Só dá 2 GB, na verdade, para você usar. Fala-se também que ele tem umas tarefas diárias, umas missões que você pode fazer, convidar mais pessoas, e ele vai te dando mais espaço, né? Vai liberando alguns mega para você. Você consegue chegar até mais ou menos, acho que uns 10, por aí. E tem esse outro aqui, que é o Mega. O Mega, para mim, foi a maior decepção que eu já ouvi falar. No começo, ele tinha 50 GB disponível para você. Só que vem a grande questão. Depois de um mês, os 50 virava 15, né? Então, era tipo assim, ou usa durante o mês, depois se prepara que vai perder. Não tem como extrapolar. Hoje, teve uma mudança na política do Mega. Agora, eles trabalham com 20 mega. Eu espero que seja só 20 mega para sempre, não como fizeram com os 50. Que depois de um mês, reduz para 15, para 10, para 5. Perdão, 20. Estou na cabeça, estou com mega. Estou pensando em internet, né? 20 GB. São 20 GB. Antigamente era 50, aí com um mês ele descia para 15. Só que agora eles reformularam e agora são 15, né? São 20 gigabytes. São 20 GB que você tem de armazenamento. Então, você tem 4 ferramentas de armazenamento online que você pode compartilhar arquivos, mas eu particularmente gosto muito do Drive. Simplesmente porque eu já guardo muita coisa lá, tem muita ferramenta útil lá dentro e eu particularmente curto muito. O OneDrive, ele tem a mesma sacada do Google Drive, só que é muito pouco espaço. Só 5, gente, no instante lota o negócio. O Dropbox, 2 GB, é tristeza. O Mega tem 20, né? Isso é legalzinho. Só que eu acho que o Mega não tem tanta ferramenta como o Google Drive, né? Então, eu escolheria o Google Drive. E é o que a gente adota, né? Certamente é o melhor para a gente adotar. Os dois, né? O Mega, tipo, eu quero pegar alguns filmes, guardar lá e tal, pode ser. Pode ser usado para esse critério aí. Mas para algum tipo de trabalho, eu prefiro o Drive, né? O ruim é que agora o compartilhamento... Sim, tem esse problema. Esses 15 GB, é uma pergunta boa. Comentário bom. É que o ruim do Drive é que ele compartilha a memória dele com o Google Fotos. Na realidade, os 15 GB do Google Drive, ele é compartilhado com ele, com o Gmail e com o Google Fotos. Então, se você não souber equilibrar o uso dos 3, vai acabar ficando sem nada. Se você faz muito backup de foto do seu celular para o Google Fotos, rapidamente aquilo ali, ó, já vai sendo consumido. Ou se você recebe muitos e-mails, com muitos arquivos dentro dos e-mails, consome muito rápido. Ou se você usa muito o Google Drive, consome muito rápido. E aí acaba que não sobra nada para nada. Aí quando alcança o limite, né, dos 15 GB, aí você já não consegue mais receber e-mail, não consegue mais armazenar nada. Porque não tem mais espaço gratuito disponível. E claro que ninguém vai pagar para ter mais espaço, né? Até porque 15 GB é de graça, né? Se tiver que precisar de mais, faz outra conta e ganha mais 15 GB. É muito mais prático. Stocks. Facilitou a minha vida.
eu ver aqui quem está falando mais. Ninguém. Vamos lá, próximo. Esse tipo de compartilhamento eu já comentei. Muito cuidado quando vocês forem compartilhar. Tem um proprietário, que é o dono do arquivo. Tem um leitor que só visualiza. Comentarista que sugere modificações. E tem um cara que é chamado de editor, que é o que faz toda a mudança, né? Ele é basicamente o dono, né? O editor basicamente também é o dono. Porque ele tem o poder de mudar tudo lá dentro, de excluir o arquivo, fazer o que ele quiser. O link que eu compartilho do meu arquivo pode ser restrito ou pode ser público. Então, muito cuidado como é que você vai compartilhar esse negócio. Para a gente finalizar, galera, vem essa grande sacada que é muito massa nos editores online, que é essa colaboração online. Como assim? Não sei se vocês notaram, aqui em cima tem uma espécie de um bate-papozinho, ó. Onde você pode conversar com as pessoas que estão fazendo parte aí, ó, do trabalho. Ó. Inclusive, ó, tem uma pessoa aqui online, né, logada nesse trabalho. Deixa eu entrar com mais outras contas aqui, ó, só para a gente exemplificar. Eu vou entrar aqui com mais outra. Deixa eu ver aqui. Vou entrar com essa aqui, ó, alunos.cedasp. Vovó, tu viu o vídeo que eu te mandei? Vi, meu amor, não elogiei. Muito obrigada, vovó. Achou linda, vovó. Ficou tão Ei, feliz. jovem. Da vovó também, é? Xiii, lascou. Deixou o áudio aberto aí, ó. Cuidado. Vamos lá. Ó, eu sou o dono do trabalho, ó. Inclusive, entrou uma pessoa chamada de Ibex Anônimo, né? Porque meu trabalho agora ele está público, né? Qualquer pessoa pode estar entrando. Olha, ó, essas pessoas, ó, que vão entrando, elas podem também colaborar. Por exemplo, ó, tô aqui, ó, com minha sete. Na verdade, eu não posso, né? Porque eu tô como apenas a pessoa que visualiza. Mas deixa eu ver aqui outra pessoa que pode editar. Pode digitar aí alguma coisa, ó, e ela vai vendo essa colaboração em tempo real, ó. A outra aqui vai digitando, ó. Aí ela também pode ver o que o outro está digitando. Então, existe essa questão de um mesmo trabalho, várias pessoas ao mesmo tempo estarem utilizando esse mesmo trabalho. Que essa é a grande sacada da colaboração online. Né? Inclusive, eles podem conversar, né? Tem um chatzinho aqui para os caras trocarem ideia. Então, ó, o que escreve aqui, ó, escreve num, aí vai para o outro. Então, isso é bem legal. Nessa troca de informações, é como se fosse trabalho de equipe, né? Uma troca de informações. Então, tem essa ideia de trabalho colaborativo, ó, tem um chatzinho aqui embutido, né? Um vê o que o outro está fazendo, né? Vê o cursor aqui, ó. Eu sei que esse cara aqui é o tio de educação, e eu sei que esse cara aqui também é o tio de educação, e esse aqui quem é? É o David Teixeira. Né? Eu consigo ver o cursor de cada pessoa que está mexendo no trabalho, tá? Então, bem legal, é massa. Muita gente usa esse recurso aí de colaboração online do Google Documentos para poder agilizar a elaboração de alguma coisa, seja lá uma apostila, um livro, uma revista, até mesmo um trabalho de escola. Que é o famoso que a galera fala, né? A minha parte eu faço, tu faz a tua. E aqui dá para fazer, cada um fazer sua parte. Né? Cada um tratar de uma parte individual do trabalho. E aí, no final, está o trabalho completo. Né? Afinal, é o mesmo arquivo que eles estão mexendo. Beleza? Então, praticamente tem essa grande sacada aí de ser trabalho de colaboração online. Vamos lá. Vamos ver aqui um pouquinho da nossa atividade, né? Vamos ver aqui o que ela trata. Para quem ainda não entrou no Google Sala de Aula, tá, gente? Deixa eu até mostrar logo aqui para vocês. Eu já deixei disponível, inclusive, o código da turma de vocês lá no grupo da turma. Hoje a gente vai olhar aqui, ó, aulas 3 e 4. Tem um questionáriozinho sobre o que a gente conversou hoje, tá? Faz aí, é bem rapidão. Inclusive, alguém já entregou, parabéns aí. Bem rápido, por sinal, né? E tem aqui, ó, essa atividade que é muito boa, que é aplicando as regras ABNT. Aqui, gente, tem um trabalho acadêmico aleatório, né, de uma pessoa. Então tá lá, nosso amigo Jailson Mendes elaborou um trabalho, né, um trabalho acadêmico aí, do jeito que ele achava que era. E a missão de vocês é fazer com que o trabalho dele fique dentro das regras ABNT, tá? Aí o trabalho vai precisar ter capa, folha de rosto, sumário,
introdução, desenvolvimento, né, que são os tópicos do trabalho, conclusão e as referências. Beleza. Tá aqui o trabalho do cara. Vamos acessar aqui, ó. Vocês vão revitalizar o trabalho do cara todinho. Olha, a capa dele, ó, já não é mais assim, ó. Tem que reorganizar essa capa. Fazer dentro do padrão da regra ABNT. Não tem sumário, né? O cara que já pulou da capa, já direto para o conteúdo da introdução. Outro ponto, também não tem folha de rosto, o cara também tem que criar. O que mais? Vai continuando, continuando. Aqui, ó. Os títulos já tem, né, ó. Só que o que acontece? É título misturado com conclusão, ó. A página de conclusão é só uma para ela. A mesma coisa, uma só para referência. É uma para cada, né? Então separa esse negócio aí, ó. Deixa um em cada canto. Isso, não tem parágrafo, muito bom. Ó. O recuo de primeira linha, né? Você bota aqui, ó, 2 centímetros. Aplicar, né, também, ó. Selecionar o texto, mudar a fonte, né? Ó, tá no Arial, mas mudar o tamanho da fonte para 12. Mudar lá para 12. Escolher também, ó, o alinhamento, ó, justificado. Ó, bota 12, alinhamento justificado. Espaçamento entre linhas. O recuo de primeira linha. Tá? Então, tem uma série de coisas que tem que ajustar. Né? Todas as regrinhas ABNT que a gente viu hoje no decorrer da aula. Inclusive, galera, se vocês quiserem revisar o que foi visto na aula, né, o material de slide que tem na aula de hoje, eu também já disponibilizei aqui no Google Sala de Aula, ó, o material de aula está aqui, ó. Vocês também podem visitar esse material de aula para ver as regras que eu falei hoje na aula, que usei no material, e o material está aí, disponível para vocês visualizarem as regras, tá? Então, leia com atenção as instruções para que vocês consigam tentar aplicar isso aí na prática, certo? Vou fazer logo aqui a chamada de vocês, né? A segunda chamada, que algumas pessoas aí entraram depois. Por favor, responde no chat, ou então fala no áudio presente. Só não fica sem falar para não levar falta, tá, gente? Vamos lá. Rapidão aqui. Chamadinha rápida. Aldenir dos Santos. Vou parar aqui de gravar, né? Já acabamos com o conteúdo.